Irmãos, rapidamente, para a gente ganhar tempo, uma passagem bem conhecida nossa da igreja, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. A leitura é um pouco extensa, eu vou procurar ler aqui rápido, e vou ver se eu consigo dar uma encurtada aqui, mas não podemos perder o contexto aqui. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiram que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não a destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e a Jaziel disse: Dai ouvido todos os Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, Pará está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, a Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Tudo bom aqui? Nós vemos aqui uma passagem bem conhecida, quando Josafá ele se vê acuado, intimidado por uma ameaça que aos olhos humanos, aos olhos naturais, seria impossível ele combater. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os filhos da montanha de Seir, que era a herança, a descendência de Edom, né, os edomitas. Os irmãos lembram, né, da origem dos edomitas. Edom eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Não é? Os moabitas, os amonitas eram os filhos lá do incesto de Ló, das filhas de Ló. Então eram inimigos antigos de Israel. A gente vê aqui, abre um parênteses só para destacar que uma coisa errada no passado traz consequência por longo prazo. O erro de Ló com as suas filhas e o erro de Esaú de ter vendido a primogenitura e toda aquela história toda trouxe consequências a Israel anos e anos depois, não é? Os filhos da montanha de Seir, os amonitas, os moabitas se juntam para pelejarem contra Israel. E aqui Josafá, um rei que procurava fazer as coisas retas diante do Senhor, alguém que Deus ali tinha, vamos dizer assim, como um rei fiel, né? Um rei que procurava servir a Deus com fidelidade, com sinceridade, com verdade.
bem o fato é que Josafá cometeu alguns erros, né? Fez aliança com Acabe, que Deus reprovou, foi advertido duramente pelo Senhor, mas no modo geral Josafá era um rei temente a Deus e sempre procurava fazer a vontade do Senhor. Quando ele se vê nessa situação, qual que é a postura de Josafá? Ele se vê numa situação de perigo que humanamente ele não tinha como enfrentar aquela situação. Ele não poderia confiar na força do seu braço, na força do seu exército, porque hipoteticamente ali ele estava em desvantagem contra o seu inimigo. Então Josafá rapidamente ele recorre a Deus. Ele recorrendo a Deus, ele clama a Deus com todas as armas espirituais que ele poderia ter, né? Ele faz uma oração aqui de uma forma precatória. Ele invoca as bênçãos de Deus diante deles, do povo de Israel, no sentido de lembrar a Deus das suas promessas e a maldição ou aquilo que Deus faria contra aqueles que se levantassem contra o povo de Israel, fazendo até menção que os da montanha de Seir, que são a descendência dos Edomitas, haviam negado passagem para o povo de Israel no deserto, lá na época de Moisés, quando eles precisavam traçar um caminho ali pelo deserto. Os moradores de Edom, de Seir, desceram a montanha, ficaram fortemente armados. Por aqui vocês não passam, muda o caminho, por aqui vocês não vão passar, vocês não vão passar pela nossa terra, pela nossa região. Quando que eram para eles terem saído aqui oferecendo pão e água, porque eram irmãos deles. Então Deus levou tudo isso em conta na oração de Josafá. E Josafá se prostra diante de Deus, ele apregou um jejum, ele coloca a sua fé em prática, a ponto que isso toca o coração de Deus. Deus, ele levanta aqui um profeta, né, Jaziel, a qual esse profeta diz a Josafá: olha, fica tranquilo, o seu inimigo ele é forte, sim, ele é poderoso, sim, ele se ajunta contra você, sim, mas nesta peleja você não vai ter que pelejar. Você vai ficar parado e vai ver o livramento que eu tenho para você nessa peleja. Aleluia! Amém. Talvez a reação de Josafá foi exatamente a reação que os irmãos estão tendo aqui agora. Glória a Deus! Mas e quando você se depara com o inimigo no outro dia? E no outro dia, quando você sai lá fora e o exército vem marchando? Quando você ouve o barulho ali, talvez dos tambores, aquele exército marchando, e aquele barulho vai aumentando no teu ouvido, você vai sentindo aquele barulho, vai ouvindo aquele barulho, vai sentindo aquele calor daquela massa se aproximando, aí você lembra do profeta. O profeta falou que nessa peleja eu não tinha que pelejar, eu não preciso ficar com medo. E as pernas estão assim, ó. Fica assim ou não fica? Porque a nossa luta não é só aqui dentro. A nossa luta ela continua amanhã lá fora. Mas o que Josafá faz? Ele cai aos pés do Senhor, ele adora a Deus, ele se prostra com o rosto em terra, ele faz conforme Deus falou. Olha, pega os levitas, coloca eles à frente, e eles vão clamar em louvor ao meu nome, vão ir adorando a Deus à frente, e coloca o povo para ir caminhando atrás. Aí eu pergunto, você ter a fé para você mesmo já é difícil. Imagina você ter que convencer aos levitas para ir na frente, porque se o caldo entornar lá na frente, quem que vai ser o primeiro a sentir o negócio? Né? Quem é que vai ser o primeiro a morrer na batalha? Imagina que esse negócio não dá certo. Né? Levita não é soldado. Levita é cantor, é adorador. Imagina se essa coisa não sai muito bem assim como esse Jaziel falou. E aí? O que eu quero dizer com tudo isso rapidamente? Eu vou terminar de contar a história aqui só para a gente entender. Aí eles saem no outro dia no vale de Tecoa, no deserto de Tecoa. Josafá faz como foi dito pelo profeta Jaziel. Aí Deus vai abençoando ali, eles irem louvando a Deus. No meio do caminho, o povo de Amon e de Moabe se desentende com o povo da montanha de Seir, que estava junto com eles.
vindo contra o exército de Josafá, eles começam a lutar entre eles. E os moabitas e os amonitas matam todos os da família de Seir. E de repente eles começam a brigar entre eles, os amonitas e os moabitas, por causa do despojo dos filhos de Edom. Olha, tem tanta coisa preciosa aqui, quanta coisa que esse pessoal estava trazendo com eles. É meu, não é meu, é meu, é meu. E arranca a espada e começam a lutar entre eles. E o povo de Israel do outro lado, com os levitas na frente. Louvado seja o Senhor, glória seja dada ao Senhor, entoando hinos ao Senhor. E o povo do outro lado se matando a sua espada. Quando o povo de Israel chega perto daquela cena, cadê os moabitas? Mortos. Cadê os amonitas? Mortos. Cadê os da montanha de Seir? Mortos. E o que estava no chão para todo o povo de Israel pegar? O despojo da guerra. Se os irmãos continuarem a leitura, que a gente não tem tempo aqui para continuar, a Bíblia diz que havia tanto despojo para o povo que eles não conseguiam carregar. Era tanto corpo no chão e tanta riqueza jogada ali em volta, tanto ouro, tanta pedra preciosa, tanto armamento de guerra, tanto equipamento de guerra que aqueles exércitos estavam trazendo, tudo para o povo de Israel ali jogado no chão. Deus muitas vezes, irmãos, converte e transforma a nossa luta em bênção. Mas é preciso acreditar até o final. Amém. Porque existe uma coisa na igreja que às vezes isso me incomoda. Qual que é o sentido de nós estarmos na igreja? Qual que é o sentido de nós virmos ao culto? Quem que viu Deus aqui fisicamente hoje? Para o adorá-lo? Quem que enxergou Deus aqui para saber que Ele está aqui, para dar uma glória a Deus? Mas se eu perguntar, o Senhor está conosco hoje, irmãos? Amém. Amém. Por quê? Porque é promessa dele, palavra dele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Nós estamos em mais do que 2 ou 3 aqui, não estamos? Eu não tenho dúvida de que Deus está conosco. Eu não tenho a menor dúvida. Mas muitas vezes nós não colocamos a nossa fé em ação. E qual que é o sentido de estarmos na igreja se as coisas com Deus são feitas ou manifestas pela fé? Se a gente não colocar a nossa fé em ação. Talvez alguém esteja pensando assim, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, vai começar uma nova semana, só Deus sabe as lutas que eu tenho pela frente, só Deus sabe os problemas que eu tenho pela frente, só Deus sabe as situações que eu tenho que enfrentar pela frente. E se Deus dissesse para você hoje aqui, nessa sua peleja, você não terá que pelejar. Parar, ficar prostrado e vede o livramento que Deus tem preparado para nós. Agora, a nossa reação é essa. Amém, glória a Deus, aleluia. E amanhã? E terça? Quarta-feira, no meio da semana, quando a palavra já passou já há 2, 3 dias, que já não está tão fresca na nossa mente. Na quinta, e se o livramento vier só na sexta, estaremos em pé ou de pé, ainda esperando no Senhor? Estaremos como os levitas à frente, louvando o nome do Senhor e crendo que Deus é aquele que peleja por nós? Amém. É esse o sentido que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite. Ou nós vivemos aquilo que professamos, ou tem alguma coisa errada com a gente. Porque como é que eu posso dizer, mencionar, eu leio a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. Eu sou falho. Eu sou pecador, eu sou fraco, mas a palavra de Deus é fiel. Amém. Ela é verdadeira. Então o que nós fazemos? Nós pegamos pela palavra. Senhor, a tua palavra, não importa se foi o irmão, se foi a irmã, se foi o menininho, se foi a menininha, se foi o ancião, não importa quem disse.
O que importa é que a tua palavra, e a tua palavra, ela é verdade, ela é fiel, ela se cumpre nas nossas vidas, porque o Senhor, quem a proferiu, é Deus verdadeiro, é Deus fiel, é Deus que vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Então nós pegamos na palavra: Senhor, eu creio que ainda, Senhor, que o inimigo se levante, que ainda que o exército venha marchando contra mim, ainda que eu ouça os tambores ali batendo contra mim, eu sei que o Senhor é aquele que vai à minha frente, o Senhor é aquele que vai desbaratar o inimigo, o Senhor é aquele que vai fazer com que a espada do inimigo se vire contra ele mesmo, que ela seja confusão para ele, e o Senhor vai me dar livramento nessa batalha. Glória a Deus. Nossa posição como igreja tem que ser essa. Mas o que acontece no dia a dia, vamos falar a verdade, o que é? Quando o barulho vem aos nossos ouvidos, qual é o sentimento que brota? E agora? Qual foi a reação de Josafá aqui, quando Jaziel disse a ele: dai ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Qual foi a primeira coisa que foi ordenada para Josafá? Não temais. Qual é a primeira reação que vem sobre nós numa situação de dificuldade? Medo. Aí Deus está dizendo: não temais. E o inimigo diz: fica com medo. E Deus diz: não temas. E o inimigo fala: se apavore, fique em pânico. Quem que nós ouvimos? Lembra aquela ilustração do anjinho no ouvido e do diabinho do outro lado? Faz isso, faz isso. Não faz isso não, faz isso não. E fica aquela luta dentro da nossa mente. Eu creio. A coisa aperta mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Não, eu creio, eu lembrei da palavra. Eu creio. Aí a coisa dificulta um pouquinho. Você ouve o inimigo se aproximando. Ai, Jesus, e agora? E a gente fica para lá e para cá. Ou nós tomamos uma posição. O Senhor disse: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Irmãos, eu não sei qual que é a tua luta. Eu não sei qual é a dificuldade que o irmão tem para resolver. Aliás, eu não sei nem quais são as minhas para essa semana. Mas Deus sabe. Deus sabe. E uma coisa eu sei e eu quero crer aqui. É que nessa semana vai ter livramento de Deus para o seu povo. Não é para mexer com a nossa emoção. Não é para a gente se alegrar aqui e amanhã estar com as pernas tremendo lá fora. Mas eu gostaria de fazer ou convocar a igreja para ter fé. Tenha fé. Creia que você serve um Deus de verdade. Creia que você serve um Deus que é poderoso para pelejar por você, independente de qual seja a tua luta. Eu não sei qual é. Talvez seu irmão confiasse em mim para pelejar por você e ia te decepcionar. Mas nós servimos a um Deus que não nos decepciona. Ele faz muito além daquilo que a gente imagina. Ele faz muito além daquilo que a gente pode pensar. Porque aqui a dificuldade inicial de Josafá era sobreviver à investida do inimigo. E no final da guerra eles saem com o quê? Enriquecidos com o despojo do inimigo. Em nenhum momento Josafá pediu a riqueza aqui. Em nenhum momento ele falou assim: Senhor, eles estão se levantando contra mim, me dá tudo que eles têm. Ele clamou a Deus para que fosse livre ou liberto das mãos do inimigo. E Deus acrescentou muito além daquilo que ele pediu. Quantos creem em Deus desse jeito? Dessa maneira? Glória a Deus. Não importa qual seja a sua dificuldade essa semana. Não importa qual seja a sua luta. Não importa o tamanho do levante do inimigo. Eu quero te dizer uma coisa. Creia que Deus tem livramento para a tua vida.
Creia que Deus ele tem livramento para você, que Deus ele vai pelejar por você e que Deus vai fazer além daquilo que você espera, porque é a palavra dele. Senhor, eu pego pela tua palavra e eu creio conforme está escrito na tua palavra. E tenha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o irmão, é impossível agradar o pastor. Sem fé você não agrada quem? Você pode agradar quem você quiser aqui dentro, mas quem é que vai pelejar por você de verdade? É o Senhor. Creia, o Senhor ele é conosco. O Senhor, Ele é pela sua igreja. O Senhor é aquele que peleja as nossas batalhas. O Senhor é aquele que nos garante a vitória. Tudo que Ele pede, creia. Exercite a sua fé. Quando a luta se levantar, lembre do versículo, fala, não, o Senhor falou que essa peleja, Ele pelejaria por mim. Senhor, eu estou esperando em Ti, hein? Eu estou esperando a vitória que o Senhor vai me conceder, porque a peleja é tua, meu amigo. Amém. Consegue manter essa posição a semana inteira? Amém. Se você conseguir manter essa posição a semana inteira, domingo que vem eu abro a oportunidade aqui para vocês virem dizer aqui à frente: olha, irmão, eu perseverei nesse propósito, eu criei a semana toda e o Senhor, Ele foi fiel para cumprir. Glória a Deus. Creia, 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 independente de qualquer coisa, creia, louve a Deus. Quando a fé fraquejar, quando vier aquele medo, quando vier aquela sensação de desespero, aquela sensação de que a situação está fugindo ao teu controle, lembra dos levitas. Os levitas iam à frente fazendo o quê? Louve a Deus. Aleluia. Senhor, eu te louvo pelos teus grandes feitos. A tua palavra diz, Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tu és escudo, tu és fortaleza, tu és socorro bem presente na angústia. E vai proferindo palavras e vai caminhando, porque essas palavras vão te fortalecer e vão te encher da graça de Deus. E quando você vê, você vai estar marchando, vai continuar em frente e o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso é receita para as nossas vidas. Amém. Isso não é mexer com o emocional, não. Isso é a gente colocar a nossa fé, nós colocarmos a nossa fé em ação. Porque se eu creio que Deus está aqui me contemplando, recebendo o meu louvor, a minha adoração, que o Senhor está aqui nos abençoando, como é que eu não vou crer que esse mesmo Deus que está aqui conosco hoje não nos vai dar vitória nas nossas batalhas, nas nossas pelejas, sendo que a palavra dele está nos garantindo isso? É como se ele estivesse dando a palavra dele. Eu vou te ajudar. Eu vou lutar por você. Eu vou te dar vitória nesse negócio. Tudo que você precisa fazer é crer, é perseverar, é continuar firme e não desistir. Amém? Glória a Deus. Eu quero ver a semana que vem quantos vão perseverar nessa posição em crer e confiar no Senhor, independente de qualquer coisa. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.